Tá tão alto o fone que quando eles falam eu consigo ouvir. É de boa, gente. É isso mesmo. Eu ouvi dali do fone. Recebi, o Espírito Santo me falou. A Priscila, né, da Espírito Santo que eu... Chegou, né? Então, tá, gente. A gente vai falar hoje, né, nesse primeiro momento, sobre o livro, né? Que terminou. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar. Não? É que é um desafio, né? São 42 dias. E não sei vocês, mas, tipo, quando eu fiz, né, a primeira vez, tipo, até que consegui, né, manter, assim, mais ou menos em dia. Na última semana, eu acho que eu li, tipo, 5 dias em um dia, assim, só para terminar. Mas tá, foi quase no final. Mas depois das outras vezes que eu li, eu não consegui, assim, acompanhar certinho. Porque às vezes a gente faz outros tipos de devocionais também, né? Não é só o livro que existe, tem muitos outros. Então, às vezes a gente acaba não tendo tempo de fazer tudo, né? Mas como tudo que está no livro a gente aprendeu aqui na apostila, e a apostila vai ficar com vocês, sempre que vocês quiserem, né, relembrar e aprender, vai estar tudo aqui na apostila. Então, esses últimos 5 propósitos, né, esses 5 propósitos que a gente estudou, que é o que estava no livro, é uma coisa que a gente pode só abrir a apostila ali e relembrar, que é uma coisa que vai ficar com a gente, né, no resto da nossa vida. Então, a gente concluiu o livro, né? Se não foi assim o livro, todas as páginas, pelo menos a gente concluiu aquilo que foi estudado na apostila acerca do livro, né? E essa aula a gente vai falar sobre o 5º propósito, que é o feito para uma missão, né? Tá na página 31. Pessoal de casa, se tiver com a apostila, pode abrir aí para acompanhar também. E qualquer dúvida pode estar chamando. Bem, galera? Tá na página 31. Eu falei 31 ou falei 37? 31. Não sei porque eu tava com 37 na cabeça. Sei lá. Então, gente, a gente sabe que foi feito para uma missão. A gente tem visto no decorrer das últimas aulas que a gente foi chamado para servir, que a gente tem, né, um propósito, que o foco não é a gente, sim as pessoas. E hoje a gente vai se aprofundar mais um pouco nisso, que é a nossa missão, né? Para quê? Qual foi a outra coisa que Deus chamou para fazer? Né? Além de servir, além de adorar, além de fazer todas as outras coisas que a gente aprendeu aqui, a gente também foi chamado para ter e fazer, cumprir uma missão, né? E ser, né, um cristão, né, se dizer que é filho de Deus, a gente está se dizendo que somos representantes de Cristo. Então, nós temos uma missão. Então, lá em 2 Coríntios, na apostila não tem. Se vocês quiserem anotar, só tá ali, ó, ler 5, 18 ao 20. Podem complementar, que é 2 Coríntios, capítulo 5, 18 ao 20. É esse texto que tá na apostila, tá? Que a gente pode ler aqui mesmo. É 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 até o 20. Pessoal de casa, quiser anotar aí onde é que tá, é 2 Coríntios, tá bem? Então, a gente pode ler aqui. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, gente, o nosso papel, né, a nossa missão aqui é cumprir essa reconciliação, digamos assim, ajudarem pessoas a se reconciliarem com Cristo, assim como a gente se reconciliou, entendeu? Essa é a nossa missão aqui. Nós que já estamos reconciliados, ajudar aquelas pessoas que não estão, aquelas pessoas que acham que tem uma barreira, sabe, entre elas e Cristo. É a gente ajudar essa reconciliação, ajudar as pessoas a entenderem isso, falar das boas novas para as pessoas, amar o nosso próximo, né? Essa é a nossa missão aqui. Então, a palavra em destaque nesse texto que a gente leu
é a palavra reconciliação, né? Então, esse é o nosso foco aqui, a nossa missão, nesse caso, reconciliar as pessoas com Cristo, amém? E aqui diz, né, para a gente suplicar, fazer um apelo, assim como foi feito quando a gente, né, se converteu, quando a gente aceitou, né, a gente se reconciliou com Cristo. Então, nossa missão é fazer com que, ajudar outras pessoas a conseguirem se reconciliar com Cristo também. Amém, gente? Como a gente leu nesse texto, nós somos embaixadores de Cristo, né? A gente, até o apóstolo já pregou sobre isso, né? O que é ser o embaixador de Cristo? É onde a dona Margarete chegar, ela ser uma embaixadora, ela transformar aquele ambiente, ela ajudar as pessoas que estão ali a conhecerem a Cristo, a mudar a atmosfera daquele lugar, sabe? Ser um referencial, né? Quando o embaixador chega numa terra lá que as pessoas não conhecem a cultura dele, ele ajuda as pessoas a conhecerem. Então, quando a dona Margarete chegar em territórios assim, ela vai falar da cultura dela. Qual é a cultura dela? A cultura do céu. Assim, todos nós temos que fazer sendo embaixadores de Cristo, né? Onde quer que a gente vá, a gente tem que levar essa cultura, né? Essas boas novas, que são as notícias do reino. Amém? É. Eu acho que isso aí também ajuda. Quando eu comecei, eu tinha assim, esporadicamente de fazer isso, mas quando eu comecei no reloginho aquele da oração, então foi uma coisa que eu entendi. Já que eu não falo com ninguém, eu oro e peço a Deus que consiga ajudar os seus filhos. Já que Ele ama todos nós, que consigam, que tenham pessoas que consigam, que eu não saio. E as pessoas que estão na minha volta, que eu converso, são todos, eu moro num lugar de católicos. Ah, sim. Só que tem uma coisa, ninguém põe a sua religião. Todo mundo respeita. Quando eu estive com problema de pânico de consigo, elas vão orar por mim. Só que sabe como é que são as orações delas? Sim. As orações que todo mundo repete. Então, enquanto elas faziam aquelas orações, eu agradecia a Deus por elas estarem ali e que Ele aceitasse, porque era o que elas conheciam. É verdade. É verdade. Gente, tá vendo um vento dessa porta que tá me congelando aqui. Sei lá, não sei. Obrigada. Tá muito frio aqui, gente. O pessoal que tá de casa tá, tipo, dando pisada na minha cara agora, né? Todo mundo deve estar bem bom agora. Tapadinho, né? Tá todo mundo com as câmeras fechadas, tudo tapado, dormindo. Tá todo mundo ali, ó. Nem aí. Ai, gente. Não, tipo, ninguém tá mostrando a carinha. Ninguém. Tá todo mundo envergonhado. É só porque eu posso não tá aqui. Só por isso. Então, gente, que frio, meu Deus. Então, qual é a nossa missão, né? É ser embaixador de Cristo. Porque Cristo, quando ele veio aqui, ele fez uma grande obra, só que não foi, né, para parar ali. Imagina se os apóstolos não tivessem continuado, não tivessem, né, aceitado essa missão, não teria igreja, ninguém saberia de nada, né? Então, a nossa missão, assim como a missão dos apóstolos ali, de quem andou com Jesus, né? E a partir de então, todos que estão propagando essa mensagem, a nossa missão é essa também, é continuar falando daquilo que Jesus fez, né? Que não pode parar na gente, amém? Tem que impactar e influenciar a vida das pessoas, ajudarem elas a se reconciliarem com Deus. Porque às vezes a gente pode parar para pensar assim, tipo, sei lá, não conheço nada da igreja. Sou uma pessoa lá do mundo. Tipo, é tão difícil, sabe? Porque às vezes a gente, sei lá, não se dá tanto valor e acha que Jesus nunca vai aceitar a gente. Às vezes as pessoas que não têm esse conhecimento podem achar isso. Podem achar, meu Deus, porque para ir na igreja eu tenho que fazer isso, 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 porque eu nunca vou ir numa igreja, sabe? Às vezes as pessoas têm esse tipo de preconceito. E a gente, como cristãos maduros, né? A gente tem que se deixar ser usado por Deus para quebrar esses paradigmas na cabeça das pessoas, né? Que Jesus, né, fez toda aquela obra na cruz para que a gente pudesse se reconciliar com Ele, também ajudar pessoas a terem, né, esse relacionamento, a terem barreiras, né?
para se chegar a Jesus. Amém, gente? Então, deixa eu ver. A promessa, né, e a ordem dada por Jesus, né, naquele tempo ali, logo que, lá em Atos, no início de Atos ali, que fala que eles iam receber o Espírito Santo, né, que eram para ficar em Jerusalém, eles falaram, né, que eles seriam as testemunhas de Jesus quando receber o Espírito Santo, né? Então, que eles eram para ficar ali em Jerusalém até o Espírito Santo descer, porque eles seriam testemunhas até os confins da terra. E eles foram, né? Não só eles, mas todos os que receberam, né? Os que conheceram, se entregaram para Jesus, foram testemunhas, assim como a gente é. Também nós somos testemunhas de Jesus, tudo aquilo que ele fez. Então, digamos assim, o trabalho de Deus, né, é que todo mundo faça isso, sabe? E quando a gente ajuda, quando a gente fala, né, tô esquecendo de outro aqui, quando a gente fala de Jesus, quando a gente mostra esse amor, né, a gente está ajudando Deus, né, a gente está cada vez mais ajudando pessoas a se reconciliarem com Deus, né? Então, quando o nosso trabalho a gente faz junto com Deus, assim, sabe? Uma coisa mútua, uma coisa. Tipo, tudo que a gente faz tem a aprovação de Deus. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Quando a gente faz por amor, no nosso propósito mesmo, é relevante, sabe? A gente não sente que tá andando para qualquer lugar ou fazendo coisa só por fazer. A gente sente que tudo que a gente está fazendo é por Jesus, né? Por amor a Ele. Que Deus está nos usando. Amém, gente? Então, seguindo ali na apostila, na página 32, o valor da missão que a gente realiza, né, junto com Deus, tudo isso que a gente faz, assim, em prol do reino, sabe? Ele é eterno, é uma coisa que a gente está plantando, sim, para nossa eternidade, sabe? E é uma coisa que tem muito valor, mais valor do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Porque às vezes, como diz na palavra, né, para a gente não juntar tesouros aqui na terra, e sim tesouros no céu. Os tesouros aqui na terra são muitos, é só a gente olhar para o mundo, sabe? Eles querem cada vez mais, tipo, encher as pessoas de coisa que, sabe, para levantar o ego, só para pensar nas pessoas em si, é dinheiro, é bens materiais, é fama, é luxo, essas coisas, sabe? E Deus não quer que a gente tenha isso. Claro que é importante a gente ter uma vida, sabe, plena, uma família. Essas coisas, sabe, tem valor, são eternas, sabe? Mas tem coisas que Deus não quer que a gente se importe, entendeu? E se a gente olhar para o mundo, tipo, os valores estão invertidos, sabe, gente? Então, cabe a nós, assim, ser uma resposta de Deus, sabe, para essa geração, ajudar mesmo. Porque às vezes as pessoas estão cegas, cara. As pessoas acham que, sei lá, a fama é tudo, ser popular é tudo, que os seguidores do Instagram é melhor do que amigo de verdade, sabe? Então, cabe a nós, sabe, ser essas pessoas que vão ajudar, que vão falar a verdade, amém? Ajudar elas. Amém, gente? O pessoal que está em casa está conseguindo acompanhar? Estão respondendo aí, João. Quem entrou? Wagner. Aceita ele aí. Ele é daqui do Discípulos. Então, gente, esses são os verdadeiros tesouros que a gente tem que juntar, né? Os tesouros do céu, né? É tudo que a gente fazer aqui, a gente pensa que vai ter uma consequência na eternidade, né? E o que mais a gente tem que investir no nosso tempo com Deus, né? Nossa intimidade com Ele. E querer levar pessoas a ter isso também. Amém? Contar para as pessoas como ter essa vida eterna. Como juntar esses tesouros no céu. Amém, gente? Então, vamos seguir aqui. Vamos ler. Tá aqui em 2 Pedro. Tá na apostila aqui, ó. Tá aqui na apostila. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É 2 Pedro 3, versículo 9 ao 11. Depois, agora a gente vai ler o 12. Vivam de maneira santa, piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Aí aqui tem 2 perguntas que a gente pode conversar. De acordo com esse texto, né, que a gente leu,
né, que para a gente viver, né, de maneira santa e piedosa, esperando até o dia, né, da vinda de Jesus. Por que que ele não voltou ainda? Está escrito aqui, né? Exatamente, que a gente não está pronto. E sabe como diz aqui a palavra? Deus quer que todos saibam dele. E tem gente que não sabe ainda. E qual é o nosso papel nisso tudo? É falar, é anunciar, é a nossa missão. Enquanto a gente não cumprir a nossa missão, Jesus não vai poder voltar, entendeu? Então, às vezes a gente acha, porque tá demorando, né, Jesus, eu tô aqui. A gente quer fugir dessa vida, né? Mas, e a nossa missão a gente está fazendo? Isso a gente tem que pensar, né? Então, a gente precisa, sabe, cumprir isso. Sabe? Pregar o evangelho, porque é a nossa vida, sabe? A nossa vida é Jesus. Então, a gente tem que manifestar isso para as pessoas, amém? Para que elas conheçam também esse amor, esse Jesus maravilhoso, né? Que ele quer ser conhecido, para ele poder voltar. Amém, gente? Estão conseguindo pegar, tá? Uhum. E ela perguntou a respeito disso, se eu acreditava realmente no Evangelho, se eu acreditava realmente na vida de Jesus. Uhum. E o próximo passo seria, qual seria a diferença no caso? Sim. E aí ele perguntou, mas todo mundo fala da vida de Jesus, se eu ia acontecer tanta coisa no meio de ser. Em algum momento assim, eu cheguei a parar, sabe, para pensar, fazer uma aplicação a respeito. Veio disso, sabe? Realmente entender que Jesus vai se manifestar em você. Sim. Mas eu acho que vai ser, né, quando as pessoas estiverem conectadas com isso, não vai ser uma coisa que vai acontecendo nada sem qualquer circunstância relativa. Sim, com certeza. E hoje a gente vê muita coisa de pessoas, sabe? Que é diferente daquilo que Jesus é, diferente daquilo que teria que ser o jeito, que é impossível imaginar. Sei que as pessoas entendam isso também, assim, e eu achei bem interessante. É verdade. Sim. Mas Deus te usou, com certeza, para dar uma resposta a ela. Com certeza. E acredito assim, Jesus está nos preparando, sabe? E eu acredito que ele está nos dando um tempo para a gente conseguir alcançar o máximo de pessoas possíveis. Porque imagina se a gente não tivesse mais tempo, né? Imagina a nossa família que não aceita ainda, que não conhece, sabe? A gente tem que se importar com essas pessoas. É a eternidade, a gente precisa se importar com elas. Então, Deus está nos dando o máximo de tempo, assim, para a gente fazer o nosso melhor, sabe? Cumprir a nossa missão real, assim, com amor, com dedicação, cumprir o nosso propósito mesmo. Amém, gente? Deixa eu ver, até me perdi aqui. Então, quando a gente aceita essa missão, aceita esse desafio de cumprir essa missão, a gente, para começar, tem que sair da nossa zona de conforto, né? Porque às vezes é bem difícil, assim, a gente falar, a gente ter ousadia para falar, ter coragem, sabedoria também, porque não pode chegar de qualquer jeito, senão a gente vai afastar as pessoas, né, em vez de trazê-las para perto. E acima de tudo tem que ter um amor, assim, ao meu ver, assim, sabe? Porque não adianta a gente só despejar um monte de informação nas pessoas, julgar e ficar falando tudo que a pessoa está fazendo errado e dizer tudo que ela tem que fazer certo, que não é bem assim o negócio. Então, chega algumas pessoas assim, a gente cura para ninguém na igreja, porque lá é muito bom, porque Jesus salva, Jesus cura. E é, mas eu não gosto muito de igreja, porque onde é que tu vai, cara? Porque mais sou inferno. Ai, meu Deus. Tá louco.
Gente, é apavora, pessoal. Eu ia sair correndo. Sim. É. Meu Deus. Ai, gente. Misericórdia, né? Misericórdia dessas pessoas. Ai, quando eu era adolescente, eu tava no IF, logo que entrei no IF, e aí eu pegava o ônibus lá, e, tipo, às vezes eu tava sozinha, assim, e vinha um cara, tinha um cara, tipo, muito grandão, assim, ele era enorme, gente, ele era enorme mesmo. E aí ele vinha falando comigo, só que ele parecia bêbado, era muito louco o negócio. Tipo, aí vinha com os panfletos, ele dizia, porque eu não entendia muita coisa, porque ele falava muito rápido, mas tipo, é um topo de gente, né, eu não cresci muito, mas era bem menor. E aí ele disse, porque tu tem que aceitar Jesus, porque não sei o que, quase bati em mim, cara. Uma vez eu vontade de sair correndo, eu tava sozinha na parada, e era de noite, eu tava me matar, só que eu não vou aceitar Jesus hoje, vai me matar aqui mesmo, sabe? Então, às vezes, tem pessoas assim, né, Vanessa? Tem pessoas assim, que chega e tá nem aí, só quer falar. Mas aí tá cumprindo a missão até que ponto, né? Tá dizendo para ela que tá cumprindo a missão. Mas isso tá tendo algum valor para Deus? Tá conseguindo alcançar aquela vida? Tá conseguindo reconciliar aquela vida com Jesus? Agora eu quase não saio, mas quando for na casa de uma amiga, eu sempre procuro, principalmente se tem gente estranha, aqueles que eu já conversei já sabem o que eu gostei. Mas outras pessoas, ou em parada de ônibus também. Uhum. Eu começo falando assim, de mim, alguma coisa de mim, mas Deus me ajuda, falo de Jesus, tudo assim, como se eu estivesse contando um caso. Aí eu vejo que a pessoa entra no assunto, aí ela não vem. Se a pessoa me importa, não adianta. Essa aqui não adianta. Porque a força a gente não é. Sim. E tem pessoas que a gente vai acessar o coração, mas tem pessoas que vão ser outras pessoas a falar de Jesus para a pessoa entender, no caso, né? E aí, a gente tem assim, uma questão de anos, a gente conversa pouca, mas aí ela se dias hoje quando eu fui da minha casa, aí eu sempre falo por ela, né? Aí quando a minha mãe morreu, muito difícil, curtir e tal. E aí acabou que eu falei, não, Jesus está me dando força, eu vou conseguir. Sim. E ela ficou admirada. Esse dia eu falo para a igreja. Pô, glória a Deus, isso. Que bênção. Nossa, ela faz um baita esforço, que top. Ai, glória a Deus, coisa boa, né? Sim, ela viu teu testemunho. Sim. Ai, coisa boa, né? E é exatamente isso, né? Deus vai usando, e pode ser que tenha começado em ti e mais outra pessoa tenha tido a chave para acessar aquele coração, né? Mas Deus vai usando. A gente é a igreja de Jesus do mundo todo. E todo mundo está aqui para cumprir a missão. Amém, gente? Então tem que ter renúncia, né? Tem que ter esse desejo realmente de falar do amor de Deus, né? Às vezes a gente vai ter que mudar os nossos planos para cumprir os planos de Deus na nossa vida, né? Mas, às vezes dizer não para os nossos sonhos, para falar sim para os sonhos de Deus. Então, aceitar essa missão tem desafios, né, gente? Mas tem uma recompensa muito maravilhosa, né? E a gente tem que entender que a missão não é algo opcional, não é algo que faz parte da minha vida no domingo quando eu vou no culto, aí eu tô numa missão. Não, a missão é a nossa vida. A gente vive nessa missão, né? Jesus nos chamou para isso. É um dos nossos propósitos, né? E, claro, é na igreja, na célula, que a gente vai ter oportunidade de aperfeiçoar isso, de aprender, né? Aqui, quando a gente está reunido como igreja, quando a gente está na célula, a gente aprende, a gente se desafia, né? A gente realmente é desatado para viver outras coisas e ajudar outras pessoas a viverem isso. Amém, gente? Então, é muito importante a gente não
dizer não para as oportunidades que Deus dá para nós. Porque às vezes a gente vai ter vergonha, vergonha de ministrar uma célula, ou, sei lá, orar por alguém. Mas é nessas oportunidades que Deus vai nos desatando. Pode ser que a gente erre, que a gente, sei lá, fale alguma coisa, alguma bobagem. Gente, a gente é humano, né? Mas Deus vai usando, Deus vai dizendo, não é assim e tal. Então, que a gente venha aproveitar as oportunidades. Amém? E na célula, na igreja, é um lugar top para a gente fazer isso. E agora? Eu vou ensaiar aqui o meu pensamento. Aham. Ah, que top! Isso aí! Muito bem, parabéns! Viu? Ai, que top! Parabéns! Ah, isso aí, gente. Ai, coisa boa. Eu lembro quando eu e as gurias, né? A gente era tudo novinha. 16 anos, coisa boa. E a gente, tipo, tinha se convertido e aí a nossa líder, ela pedia pra gente orar na célula. E como é que a gente fazia? Nós éramos 3. Aí, tipo, uma começava a orar, a outra falava, tipo, meia dúzia de palavras no meio, a outra terminava. Era muito engraçado, gente. Eram 3 pessoas pra orar no final da célula. Era muito engraçado mesmo. Aí eu lembro que uma vez a gente fazia numa peça lá, na Karen, numa guria que vinha aqui na igreja. E eu tava orando no final, gente, só que eu comecei a caminhar orando, eu não sei como, eu saí da sala. Eu tava de olho fechado, eu saí da sala orando, aí, tipo, no final foram lá me buscar, porque tava muito longe do negócio. Que vergonha, né? Cada coisa que acontece com a gente, meu Deus, mas é muito bom, né? É muito bom dizer sim para essas oportunidades que Deus dá para nós. Amém? Aí a gente vai ver agora, terminando essa aula aqui, como que a gente faz, sabe? Essa missão, como que a gente espalha essa mensagem? Está na página 33. E como a dona Margarete falou, que é muito importante, né? Que ela sempre conta, né? Um pouco da vida dela, conta uma historinha ali, é a história dela. E o que que é isso? É o testemunho. Como que a gente vai falar, né, de Jesus? Através do nosso testemunho. E aqui a gente tem 3 passos, assim, de como que é um testemunho. É a nossa vida antes de Jesus. O que que a gente fazia antes? Como eram as nossas ações? O que que a gente passava? Quais eram os desafios que a gente tinha? Tudo antes de Jesus lá. E aí, como foi a nossa conversão? Quando que foi? Como que foi? Que jeito foi? Se foi no meio da rua? Se foi numa igreja? Se foi, sei lá, no dentro de um ônibus? Sabe? Quem falou de Jesus para ti? Como que foi? Quanto tempo levou o processo de conversão? Porque às vezes a gente demora para dizer sim. Tem que ficar alguém tentando, e a gente lá, relutando. Até quando a gente fala assim, que a gente se converte, né? Como que foi esse processo? Isso faz parte do nosso testemunho. Depois, como que é a nossa vida? Como que ficou a nossa vida depois da nossa conversão? O que que mudou? Tem que ter mudado? Com certeza tem que ter mudado. Não tem como ficar da mesma forma. Quais foram as evoluções que a gente teve? O que que a gente pratica agora? Quais são as nossas ações? E o que que a gente mudou desde quando a gente se converteu até agora? Porque a gente tem que estar em constante evolução também, né? Quando a gente se converte, né, a gente é de um jeito, a gente muda muita coisa, mas é um processo. Como o apóstolo falou na última aula, né? Ou foi na outra ainda? Que ele falou que a salvação é um processo, né? A gente está sendo salvo. Então, a cada dia a gente tem que estar evoluindo mais na nossa intimidade com Deus, né? Das pessoas, nosso relacionamento com as pessoas, como que a gente fala de Jesus para elas. Então, tudo isso está em constante evolução e faz parte do nosso testemunho. Tá bem? Então, muito importante. Pode falar. Uhum. E eu me dava bem com todas, eu não falava religião, cada uma da sua. Sim.
ficava em casa, porque eu fui criada também com a minha mãe falando de ficar em casa, né? Então, quando eu cheguei adulta, eu disse assim, bom, quando eu orava, eu dizia assim, Senhor, me mostra o que está em mim. Eu quero um dia te contar. Um dia caiu nas minhas mãos o livro dos livros, é um livro espírita, mas é todo sobre o Evangelho de São Mateus. Eu, a partir de hoje, eu sei assim, achei que tem que ser esse livro. Eu trabalhei na casa, na organização das coisas. Estava bem a chave lá. Resolveram me levar para tal de mês. A gente chegou lá, que a chave não estava pronta, não tinha que falar, mas eu me entregava sempre para Deus. Eu já entrava ali, Senhor, estou nas tuas mãos. Eu tranquei os pés e as mãos. Não pode, isso aí é uma coisa que não pode fazer na hora lá. Vai receber o Espírito. Eu não conseguia falar, eu tentava soltar os meus pés e as minhas mãos e abrir a boca para dizer não, eu não conseguia. Eu comecei a fazer com a cabeça assim, não. E as lágrimas foram muito. Não foi para isso que eu nasci. Aí foi a Vivi morar na frente da minha casa, me convidou, eu fui. Começou a sentir março, aí ela foi morar ali. E ela dizia assim, não se batizar nada. Não batizar nada. Eu até gosto disso, mas não é o chão. No fim do ano, eu estava me batizando. Glória a Deus. E só esse tipo de cara que de repente ela se mudou. E assim, ela tinha feito amizade com ninguém, sabe? E aí a Dani me encontrou e ai, que bom, coisa boa, né? Agora só não sai mais. Não? Agora a gente não deixa mais. eu assim, numa turma pequena, eu converso, eu falo, mas tu viu que quando está muito cheia, mais a senhora no culto é bem quietinha. Ah, mas é normal, gente, é normal. Cada um tem o seu jeito, seu temperamento, né? Não precisa ser tagarela com todo mundo, né? Mas eu ia dizer para toda essa história eu não falei. Por que eu não vou mais nas casas, não saio de minha casa? Porque como é que eu vou falar com o Espírito? Eu falo, eu falar, mas aí me faziam calar a boca, querendo me mostrar que eles é que tinham razão, que eu estava errado. Sim. Se eu estou errada, é Deus que está me mandando ser errada. Então, sim. É porque eu acho que... Eu sinto no meu coração que é muito errado. Sim, que bom. Então, não adianta, nós não vou conseguir levar. Então, eu tenho que passar para essas pessoas. Sim, é verdade. E às vezes tem muita competição, assim, de religião, sabe? Tipo, as pessoas querem impor a religião. Só que, cara, a gente quer falar de Jesus. Jesus não é uma religião. Jesus é Jesus. Então, a gente não tem que ficar lá levantando uma bandeira. Eu sou a igreja tal e a minha religião é a melhor. Não, a gente tem que apresentar Jesus. Mas acontece que a gente começa a falar, principalmente quem já conhece a gente. A gente é taxado, né? É verdade, a gente é taxado. É verdade. É verdade. Mas isso são desafios, né? E cabe a nós orar pelas pessoas, porque é o Espírito Santo que convence. Na próxima aula, que já vai terminar, nas próximas 9, a gente vai falar sobre o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que convence os corações, né? Não adianta. Claro que a gente tem nosso papel de orar, de interceder pelas pessoas. Realmente, sim, a gente tem esse papel. Faz parte da nossa missão. Mas quem vai convencer elas é o Espírito Santo, né? Mas a gente não pode deixar de fazer a nossa parte, né? Orar, falar, convém, amar as pessoas, que às vezes a gente não vai precisar falar nada, mas só agir, e a pessoa já vai se ligar, né? Então, terminando aqui, o que tem, concluindo essa aula, tem aqui como ser um cristão de melhor qualidade, ainda na página 33, né? Trocar o raciocínio egoísta pelo altruísta, né? Que é se colocar no lugar do outro, não pensar só na gente, pensar nas pessoas, né? No nosso próximo. Deixar de raciocinar de forma restrita, assim, tipo, pensar em pouca coisa, tipo, pensar em algo individual, não, mas pensar no geral, sabe? Nas pessoas, na comunidade, digamos assim. Substituir pensamentos imediatos por pensamentos eternos. Isso é muito importante, a gente pensar
todas as nossas ações vão ter consequências na eternidade, né? A gente tem que pensar na eternidade, né? Parar de pensar, que eu achei muito importante, parar de pensar em desculpas e começar a pensar em formas criativas de cumprir o compromisso. Então, a gente tem que parar de dar desculpa e se organizar para cumprir aquilo que Deus nos chamou. Porque às vezes a nossa desculpa pode ser, não tenho tempo, pai, sou muito ocupada, tenho muita coisa para fazer. Não, a gente tem que parar de dar desculpa e se organizar para cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém, gente? Tem que ter organização na nossa vida, né? Então, a gente terminou, né, a leitura do livro nesses últimos dias e agora a gente está apto, né, para responder essas 5 perguntas que tem aqui no final, que são os nossos propósitos, né? Que é aqui, ó, o que será o centro da minha vida? Qual será o caráter da minha vida? Qual será a contribuição da minha vida, né? O que eu vou deixar para as pessoas? Qual é a mensagem que eu vou propagar, né? Que eu vou falar? E qual será a comunidade da minha vida, né? Aonde que eu vou servir? Então, essas perguntas, as respostas estão nesses 5 propósitos que a gente leu. A gente aprendeu disso. E é muito importante. Eu acredito que para vocês, não sei se alguém já tinha lido esse livro, mas a primeira vez que eu li, abriu muita coisa na minha mente. Muita coisa que eu achava que, não é bem assim, não é tudo isso que Deus tem para mim, tá? Principalmente questão de valor, sabe? Questão de, tipo, eu fui escolhida por Deus, realmente sou amada, e tem um plano para mim, e eu vou ser usada. Tipo, foi o que mais me chamou a atenção quando eu li esse livro. Então, realmente abre nossa mente, né? Gira várias chaves na nossa vida. Então, a gente pode, hoje, ao final dessa leitura do livro, né? Depois, quando vocês chegarem em casa, tiverem tempo de vocês com Deus, respondam essas perguntas, sabe? Eu tenho certeza que Deus falou, Deus confirmou no coração de vocês nessas últimas aulas. Amém, gente? Aí, aqui tem uma declaração de leitura que eu não sei se vocês vão poder assinar, porque eu não sei se leram todos. Mas diz aqui, ó, semana que vem. Então, quando vocês terminarem o livro, aí vocês assinam, entendeu? Eu, na última semana, nada. Era aniversário da minha neta. 2 anos já que a gente está. Não comemorava. Sim. Então, eu fiquei envolvida com ela. E hoje eu estava cansada. Então, hoje eu fiquei mais assim, fazendo só o que eu precisava, né? Sim. Eu consegui. Abaixo de remédio, né? Agora não está doendo nada, graças a Deus. Que bom. Jesus, por favor, lá não deixa doer. Que bom. Eu lhe entendo, que eu também tenho. Mas agora eu vou ter tempo. O curso ainda vai levar bastante tempo, né? Tem mais um mês de aula. Pois é. Então, não, na próxima semana já está. Ia ser uma semana que ia tudo, né? Mas então, aí quando vocês lerem, vocês assinam aqui, é uma declaração de que no curso leu todo o livro e assina aqui. Amém, gente? O que vocês acham? Vocês querem fazer o intervalo? Querem tomar, fazer café e tomar aqui e a gente seguir? O que vocês acham? Porque como vai ser eu que vou dar a outra aula, eu tô por vocês. Se quiserem parar, a gente para. Se quiser continuar, a gente continua. Querem pegar um café e tomar aqui? Querem comer ali? Vamos lá? A gente faz um intervalo, então. Vou ficar aqui e estarei esperando por vocês. Vai lá. Gente, está muito frio. Quer dar um pause na gravação aí? Eu vou falar um pouco pro pessoal que está em casa, que eu não dei para eles direito. Oi, gente! Estão me ouvindo? Oi! Oi! E aí, Wagner, tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo bem. Que Cheguei bom. atrasado.
Legal, eu vi, o João falou que tava meio atrasado. Mas tranquilo. Tu conseguiu acompanhar um pouco da aula, pelo menos? Não, consegui sim. Ah, tá bom. Então tá top. Tá. Então tá, a gente vai fazer um intervalo agora, se vocês quiserem ir no banheiro, né, também. A gente vai voltar em 5 minutos. Aí eu aviso aqui, tá? Tá. Vou pegar um Tá bem, cafezinho pra mim. Hoje a gente tá meio que, tipo, tem que estar nos dois lugares. Eu vou dar as 2 aulas hoje. E o Marcelo tá lá na escola de líderes, que hoje o Apóstolo não pôde vir. Mas aí a gente tá dando um jeito aqui. Acabei, gente. Tá bem. Já traz um cafezinho para mim aí, pro Ah. Márcio. Ai, coisa boa. Eu tô louca de frio aqui, sério. Eu cheguei e eu tava numa correria para fazer o café a tempo. E aí me deu calor, só que agora eu tô tremendo de frio. Sério, tá muito frio aqui. Tá. Ei, minha Flor, olha aqui, o meu Liga. celular acabou minha bateria. Aí a gente tá vendo pelo do Márcio. Tá. Não tem problema. Eu não fiz a chamada ainda, mas eu vou fazer depois. Eu até vou pedir pro João fazer para mim no segundo período aqui do pessoal que tá online. E aí eu não fiz o negócio que eu ia fazer, que é para colocar aquele arquivo da recuperação das aulas. Eu vou botar no grupo, que eu esqueci de botar. Essa semana foi muito corrida, mas agora eu já boto. E aí vocês, quem tem aula atrasada, quem tem aula para recuperar, pode abrir ali aquele arquivo e ir fazendo, respondendo ali, depois me entregar numa folha separada. Tá bom? Tá bom. Vai lá tomar teu cafezinho Tá. lá que as horas passam. Tá bem, então. Daqui uns 5 minutinhos a gente volta, tá? Tá. Bom, até. Eu só tô terminando de assistir a aula aqui, aí vai ter um intervalo aqui, eu já vou dar jeito já. Acho bom.
Deu, agora tô no intervalo. Che! Oi, galera, estão aí? Já voltaram do intervalo? Gente, alguém? Oi, No caso, só anotar os nomes de quem veio. Quem tá aí. tudo aí? E aí? Oi. Oi, Roseli. Tá bem? Também vocês. Tudo bem, graças a Deus. Vamos Que bom. começar daqui 1 ou 2 minutinhos o segundo período. Tá bem? Tá bem. Tá bem. João, tu não deu pausa na gravação? Oi, Michele! Oi, tudo bem? Oi, Júnior! Tá, olha só. Voltou a Oi. aula, tá? Depois eu te chamo, tá? Deixa eu assistir minha aula, tá? Porque eu tô ocupado, tá? Agora tu me respeita.
Esse lado oposto, eu não sei se tá. Tá? Anota aqui que é pra mim. Tá na escola? Não tem mais ninguém para atribuir? Peraí. Tá, ó, fica com o meu celular caso alguém mandar mensagem. Agora se é 9:10. Aí, onde é que tá a matéria? Não tá no caderno. Aí é brabo. Tá. Cara, eu nem sei mais agora, quando voltar à faculdade presencial, eu nem sei mais o que é fazer uma prova sem consulta. Sério, eu tenho que voltar para aprender a estudar de novo. Porque eu não sei mais o que é fazer uma prova real. Assim, você tá no caderno aqui do lado, você tá todos os slides da aula aberta. Muito louco. E às vezes sem falar com o coleguinha, né? Que, né? Para conferir as respostas. Amém? Então, gente, vamos pro segundo período. A aula tá lá na página 57. A gente vai falar sobre o Espírito Santo. Amém? Pessoal de casa, se quiser abrir a apostila aí, página 57. Beleza. Então, todo mundo achou? Certo? Então, a gente já começa lendo ali, né? Olha só que maravilhoso, lá em Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Tem outras versões que falam, né? Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, né? E sereis minhas testemunhas. Então, como é maravilhoso, né? A gente receber poder quando o Espírito Santo vem sobre nós, quando a gente tem, né, esse presente maravilhoso, e a gente realmente vira uma testemunha, né? Então, é como se tudo aquilo que a gente fala realmente tivesse autoridade, né? Autoridade que foi dada por Deus, né? Através do Espírito Santo. Amém, gente? Então, a gente vai estudar aqui pela apostila, né? E conversar um pouquinho também. Podem ficar bem à vontade se quiserem falar algo, né? Se quiserem contar alguma experiência, porque é muito maravilhosa essa aula, né? Sobre o Espírito Santo. Então, a gente vai estar conversando. A gente sabe que o Espírito Santo, ele se manifesta em nós e através de nós, né? Quando a gente recebe, né? Tudo aquilo que a gente fala, que é guiado por Deus, né? É através do Espírito Santo dele que está em nós, né? Então, como a gente lê, fazer um resuminho aqui, depois vocês leem detalhadamente a apostila, tá? Eu não vou ficar me detendo a ler tudo, mas a gente vai estar conversando. Sem o Espírito Santo, não teria nada, né? Para começar, quando Deus criou, né, diz lá na Bíblia que o Espírito Santo dele estava pairando sobre a terra, né? E aí Deus começou a formar. E também, quando Deus fez o homem, né, quando fez ali Adão, soprou o Espírito dele, e assim Adão teve vida, né? Então, nós temos esse fôlego de vida que vem através do Espírito Santo, né? Foi Deus que colocou em nós. E outras coisas, né? Tipo, tudo que Deus inspirou na Bíblia, os próprios autores da Bíblia, eles foram inspirados pelo Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo sempre agiu, né? É uma coisa que sempre teve presente, desde sempre. É o Espírito Santo de Deus, né? Manifestando, inspirando, agindo, né? Através de toda a história, de toda a vida da humanidade. E ele age na nossa vida, né? Ele quer ele quer agir através da nossa vida. Enrolei a língua aqui, gente. Desculpa, é que eu falo muito rápido às vezes. Eu nem sei como vocês me entendem, porque às vezes eu me empolgo muito falando. É sério, eu falo muito rápido. Mas amém, gente. Então a gente vai estar aprendendo um pouco mais sobre o Espírito Santo. Tem coisas que acredito que vocês já sabem, né? Mas a gente vai estar falando igual, né? Porque conhecimento nunca é demais. E se vocês quiserem compartilhar, falar alguma experiência,
alguma dúvida também, a gente pode tá se ajudando, tá bem? Então, o Espírito Santo, né, ele foi enviado até nós. E o que que ele faz, né? Ele nos conserva como filho de Deus, nos dá autoridade. O Espírito Santo é aquilo que vai, depois a gente vai ler mais para frente, é o que vai nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, é o que vai nos ajudar, né? Até atitudes que agradam a Deus, né? A se portar melhor, a sentir quando é Deus falando com a gente, sabe? É através do Espírito Santo. Até quando a gente lê a Bíblia, quando a gente vai orar por alguém, é tudo através do Espírito Santo. Amém? Então, através dos dons, né? Através do poder, da unção e por meio da santidade de Deus, sabe? Deus quer dar tudo isso, sabe, para nós, através do Espírito Santo dele. E tudo isso vai nos conservando, vai manifestando a gente como sendo filhos de Deus. Amém, gente? Então, é por isso, sabe? Ao meu ver, é por isso que a gente tem que dar tanto valor, sabe? Ao nosso corpo, à nossa alma, porque a gente gosta do Espírito Santo, né? Por isso que é tão importante a gente cuidar, né, da nossa saúde, a gente cuidar dos nossos pensamentos, a gente cuidar daquilo que a gente faz com a nossa vida. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Ele está dentro de nós. Então, onde a gente for, o Espírito Santo vai. Teve uma ministração no Acampa Jump, que foi muito top. O João lembra. Que foi sobre o Espírito Santo. E aí o Léo, que é o líder da rede de jovens lá da CCR, ele ministrou. E aí ele tava falando, tipo, e onde que o Espírito Santo vai com a gente? E aí ele falou assim, quando a gente está lendo a Bíblia, quando a gente está orando, o Espírito Santo está com a gente? E todo mundo falou, sim, tá, né? Óbvio. Aí ele pegou e disse, e quando tu tá pecando? Quando tá fazendo um pecado lá brabo, sabe? O Espírito Santo tá contigo? E aí todo mundo falou, não. Ele disse, sim, o Espírito Santo tá contigo, porque o Espírito Santo tá em ti. Só que tu não tá dando ouvido a ele. Tu não tá ouvindo ele gritando no teu ouvido. Para de fazer isso, sabe? E às vezes, como a gente fica cego, surdo pro Espírito Santo, porque ele tá dentro de nós e a gente não tá tão longe, a gente tá tão distante, o pecado tá fazendo uma barreira tão grande, sabe, entre nós e Deus, que a gente não dá ouvido a ele, né? Então, o Espírito Santo, ele tá na gente, sabe? Ele mora na gente. Então, como é importante a gente cuidar do nosso corpo, da nossa alma, né? Para que a gente manifeste o Espírito Santo da forma que deve ser manifestado. Amém? Tudo certo aí na transmissão online, João? Beleza. Então, vamos seguir. É o primeiro tópico, né, que a gente vai estudar aqui, que é que o Espírito Santo é Deus. Então, tem alguns versículos aqui que vocês podem ler em casa. Acho que a gente não vai abrir todos, tá? Vocês podem ler depois com o tempo. Mas o que diz... Foi. Vou enviar novamente. Enviar o link. Envia de novo para ela, ver se ela consegue entrar. E aí, ver se aparece alguma solicitação aí. Não apareceu nada? Tá. Qualquer coisa a gente envia a aula gravada para ela depois. Que frio. Então, gente, quando a gente lê a Bíblia, né, quando a gente estuda ela, o Espírito Santo, ele é revelado para nós como a presença de Deus, né? É o Espírito Santo de Deus. Então, e como que ele é manifesto? Através da nossa vida, através da criação. O Espírito Santo, ele é manifestado assim. Então, ele foi enviado, né, por Deus para a gente experimentar dessa comunhão, né, dessa intimidade com Deus, de aprender, né, e de porque tem coisas que são reveladas para nós através do Espírito Santo. E como é bom a gente ter essas experiências, né? Como é bom a gente sentir isso, né? Sentir esse Espírito Santo maravilhoso, né? Então é ele que vai tem alguns versículos aqui que depois vocês podem ler que dizem isso resumidamente, né? Então é o Espírito Santo que vai manifestar até as nossas orações a Deus, porque às vezes quando a gente está orando, não sei se aconteceu com vocês, mas às vezes, sabe, sim, momentos difíceis, sabe, que o Espírito Santo está lá e ele vai interceder por nós, né? A própria palavra fala que o Espírito Santo intercede por nós, né? Os gemidos inexpressíveis, coisa assim. Então, o Espírito Santo está lá para nos ajudar, está dentro de nós, para nos ajudar, tá sempre lá com Deus sentindo, sabe?
E como é importante a gente saber disso, a gente conhecer isso e estar com os nossos ouvidos sensíveis a essa voz, né? Essa doce voz do Espírito Santo. Amém, gente? Para o segundo tópico, que é a ação do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo age? Aqui a gente vai conversar bastante. Oi? Página 58. Página 58. Então, a gente vai ver como que o Espírito Santo agia no Antigo Testamento, porque ele sempre agiu, né? Ao longo de todo, desde que Deus criou tudo, sempre existiu, né? O Espírito Santo é o Espírito de Deus, então sempre existiu. E a gente vai estudar um pouquinho de como ele agia no Antigo Testamento, né? Então, o Espírito é o autor da vida, como a gente já conversou, né? Deus foi lá, criou tudo, soprou o Espírito em nós, né? E desde então e sempre, o Espírito Santo vai dar vida, né? A todos nós. Como a gente vai lendo depois nos versículos, não sei se a gente abre agora alguns, deixa eu ver. Lá em Gênesis, no 2, no versículo 7, diz, né, que quando Deus criou ali o homem, soprou o fôlego de vida dentro dele, né? Lá em Jó, diz que o sopro do Espírito, né, o Espírito de Deus é o que mantém a vida, né? Então, lá em Jó diz que ele vai ter vida, vai estar vivo, enquanto o Espírito de Deus estiver dentro dele. Então, são vários versículos que a gente vai encaixando aqui, né, de como é importante, como tem essa relação, né, do Espírito ser a vida, do Espírito ser o fôlego de vida. Não sei se vocês estão conseguindo entender, ou está confuso. Tá tranquilo? Qualquer dúvida podem perguntar, tá, gente? Então, o Espírito, ele tá na criação desde que o mundo é mundo, né? Ele tá em nós, né? E age através de nós. O Espírito Santo, ele ajudou, né? Quando a gente lê lá a história de Moisés, ele foi fortalecido pelo Espírito Santo, sabe? Tudo que Moisés fez foi através do Espírito Santo, assim como todas as pessoas da Bíblia ali, né? Então, era uma harmonia tão estreita, assim, era uma intimidade tão grande, que o que Deus sentia ali, Moisés sentia. Tipo, quando estava o povo pecando naquela parte da adoração do bezerro de ouro, vocês lembram? Quando Moisés se irou, sabe? Ele sentiu o que Deus estava sentindo naquele momento, foi uma coisa muito íntima, sabe? E isso é por causa do Espírito Santo, que estava nele e que está em nós. Quando a gente é sensível a isso, a gente vai estar sensível ao Espírito Santo de Deus, que é Deus. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas a gente vai estar sensível ao que Deus vai estar sentindo, né? Então, também tem um outro... Pode falar. Oi? Tinha uma certeza. Aham. O Espírito Santo é de Cristo, depois que Cristo morreu, que veio o Espírito Santo. Espírito. Pensando, o Espírito Santo de Deus, né? E Deus sempre existiu. Como Pentecostes. Depois que veio com... Tá dando isso pra ela? E aí, aparece alguma coisa? Não? Tá, então não vai dar pra ela assistir. Talvez se ela baixar desinstalar o aplicativo e baixar de novo. Ou ela esperar pra ela gravar. Né? Aham. Exatamente. Aham. É verdade. Sempre existiu, né? E a gente vai falar exatamente disso depois. Uhum.
Viu? Esclarecedor, né? Então, tem um outro exemplo aqui que fala de José, né? Quando foi pro Egito. Até o próprio faraó, se vocês quiserem ler depois, está em Gênesis 41, né? 38 ao 40. Até o próprio faraó reconheceu que em José tinha o Espírito de Deus, porque ele era muito sábio, ele sabia coisas que mais ninguém sabia. Então, gente, olha que maravilhoso, o próprio faraó viu que tinha algo diferente em José, que não podia ser tipo de humano, entendeu? Era algo divino, era algo de Deus. Então, quão maravilhoso é isso. E José tinha, né, o Espírito Santo. Gente, tô com muito frio, tô tremendo. Até minha voz chega a estar tremendo. Então, eu vou botar. Uhum. Com certeza. A gente é fortalecido pelo Espírito Santo. Tem coisa e tem muitas coisas que a gente não vai suportar sozinho. Deus não quer que a gente suporte sozinho. Quando eu fiz a primeira comunhão na católica, era Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo pertencia a Deus e a Jesus. Era o Espírito dos dois, porque eles eram um. Então, eu tinha assim, o Espírito Santo era uma coisa, tanto que muitas vezes eu saía de casa e pensava assim, Senhor, vem comigo, e o Espírito Santo vem cuidando da minha casa. Ah, vou levar Deus, sim. É verdade. É. Cada um da sua forma, mas era assim. Sim. É verdade. É verdade. Tem até aqui na apostila o conceito da trindade, né? Que é uma coisa que não tem muito a ver com a Bíblia, porque pela trindade o Espírito Santo é uma pessoa. E ele não é uma pessoa. O Espírito Santo é um espírito, o Espírito de Deus. Entendeu? Não é uma pessoa. E tem muita gente que acredita que o Espírito Santo é uma pessoa. E eu fico, oi? Quê? Então, não, o pior tem gente que fala que ele é uma pessoa, tipo, até tem, eu não sei que cantor é, mas tem uma ministração numa música que o cantor começa a falar que ele é uma pessoa. E eu, meu Deus, como assim, não? Mas tá, gente, o Espírito é o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo de Deus. Amém? Então, a gente, né, aqui no Antigo Testamento, a gente conseguiu ver, né, e comprovar que o Espírito Santo sempre existiu, né, e agiu de diversas formas no decorrer da história. Amém? Aqui no finalzinho aqui diz, né, que lá em Joel já tinha sido profetizado sobre o Espírito Santo, sobre a descida do Espírito Santo que ocorreu em Pentecoste. Então, tipo, o profeta Joel já tinha profetizado sobre isso. Então, tipo, vem de encontro ao que tu falou, Vanessa, né, que o Espírito, tu achava que era o Espírito de Jesus, né? Então, tipo, não, uma coisa que lá no Antigo Testamento já tinha sido profetizado, né? Então, uma coisa que sempre existiu, o Espírito Santo sempre existiu. Amém? E agora a gente vai ver a ação do Espírito Santo na vida de Jesus, que é o que o André falou, né? Que Jesus nasceu por causa do Espírito Santo. Como é que foi, né? Quando a Maria concebeu Jesus? Não foi normal. Foi o Espírito Santo que botou. Né? Foi uma ação do Espírito Santo. Jesus já começou aí, né? A vida de Jesus. E também depois, quando Jesus foi batizado, que o Espírito Santo veio sobre pomba, né? Numa forma de pomba sobre ele. Caiu? A Vicky fugiu.
desliga o áudio aí. Oi, gente. O celular Oi. da Posse faltou bateria. Então a gente vai ter Ah, que tá. continuar daqui, do norte. Eu só quero ver se vocês estão me enxergando. Tá, a gente baixa aqui. Cadê eu? Tá aqui tu. Tá aqui tu. Eu tô. Tá. Será que tá gravando isso? Tá gravando, A tá imagem não vai gravando. ficar tão boa, né? Tá gravando aqui, ó, gravando. Tá, tenta pôr pra cá, eu acho, João. Tá, o que importa é que tá gravando e tá todo mundo aí, né? Então o celular da Posse que saiu. Mas vamos seguir o baile aqui, então, gente. Será que eles estão escutando bem? Ai, pois é, vocês estão me escutando bem? Eu vou tentar ligar o Eu tô. microfone do Note. Tô escutando. Peraí. Ai, não é aqui, eu não sei onde liga. Tá bom, Ah, é no som. lugar do fone. Tá, então tira o fone e liga o microfone. Pra vocês me escutarem. Ai, agora. Eu não tô ouvindo agora eles. Ai, Jesus. Tá, não tô ouvindo. Tá, eu acho que tira, João. Tá vendo? Ai, Jesus, essa coisa de tecnologia me deixa muito louca. É. Mas então, tá. Vê se eles estão me ouvindo pelo fone aí. Fica com o fone um pouquinho. Tá conseguindo Vocês estão ouvir? escutando, gente? Estamos ouvindo e estamos enxergando. Tá bem, então. Ah, que bom. Sim. Então, gente, tá me dando muita vontade de espirrar. A rinite tá pegando aqui. Então, nesses dois exemplos, a gente consegue ver como que o Espírito Santo agiu na vida de Jesus, que foi no nascimento ali, quando Maria, ficou grávida. Também no outro exemplo foi quando ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele. Amém? Então, a gente vai também ver como que o Espírito Santo age na nossa vida. Que é uma coisa muito importante a gente saber, né? Então, tem alguns tópicos aqui. O Espírito Santo é aquele que provoca a nossa salvação. Como a gente falou antes, né? Bem no início da outra aula. Quando a gente está lá evangelizando alguém, falando de Jesus para alguém, quem é que vai convencer? É o Espírito Santo. Então, desde a nossa salvação, é o Espírito Santo que vai estar operando. É o Espírito Santo que vai estar agindo na nossa vida, né? Então, a gente sempre, como a gente falou na outra aula, é um processo, né? E é o Espírito Santo que sempre vai estar nos convencendo, como diz ali no outro tópico, da verdade que está na palavra, da verdade que coisas que não são verdade, que às vezes a gente acha que é verdade e vai lá, o Espírito Santo vai nos falar o que realmente é, né? Através da palavra. Quando a gente lê a Bíblia, e sabe quando a gente sente, meu Deus, isso é para mim, obrigado, Deus, por falar comigo, é o Espírito Santo. A gente está sensível à voz dele, né? Então, tudo isso é como o Espírito Santo age na nossa vida, como ele se manifesta na nossa vida. Gente, isso é muito bom, né? Isso é muito maravilhoso. Então, é o Espírito Santo que vai realizar na gente um novo nascimento, vai querer fazer a gente nascer de novo. Como isso? É o Espírito Santo que vai produzir os frutos de arrependimento na nossa vida. Amém? É ele que vai nos convencer das coisas que estão erradas, é ele que vai nos ajudar a tomar as decisões certas, né? É o Espírito Santo de Deus dentro de nós, nos convencendo, nos ajudando, nos auxiliando. Amém, gente? Então, é o Espírito Santo que faz a gente ser parte de um corpo de Cristo, né? Ali em 1 Coríntios, não tá ali o versículo, tá? Tá um ponto de exclamação, mas é versículo 13, se vocês quiserem corrigir. É 1 Coríntios 12, 13. Né? Diz ali que o Espírito Santo nos faz membros do corpo. Né? O outro tópico diz ali que o Espírito Santo nos torna participantes da natureza divina. E tá errada ali a referência, não é 1 Pedro, é 2 Pedro. Se vocês quiserem arrumar aí. O pessoal de casa também, se quiser arrumar, é 2 Pedro, ali na página 58, no finalzinho. Aí vocês podem ler depois. Agora vamos para a página 59. Então, o Espírito Santo, como a gente falou, ele é o agente da nossa santificação. É ele que vai nos ajudar a praticar nossa santidade, né? A querer ser santo.
a abandonar o pecado, a vencer o pecado, a dizer não, sabe? Claro que a gente vai cometer deslizes, mas a gente não vai estar afundado no pecado, a gente não vai estar vivendo como a gente vivia antes, porque agora a gente tem o Espírito Santo e sempre ele vai ficar nos direcionando, sabe? É o Espírito Santo que vai nos chamar para orar, nos chamar para ler a Bíblia. Quantas vezes a gente está lá desanimado e que não quer ler, tipo, sabe? Aquele dia que a gente não quer ler, o Espírito Santo vai estar lá nos chamando. Tudo é o Espírito Santo, cara, tudo. É ele que vai nos purificar, que vai dirigir a nossa vida, que vai levar os nossos pensamentos, sabe? Guiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, né? Vai nos libertar da escravidão, do domínio do pecado. Amém, gente? E ele vai testificar em nós, assim, e para as pessoas que nós somos filhos de Deus, somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que vai testificar isso em nós, né? Também, que é muito importante aqui, que diz que o Espírito Santo nos ajuda na adoração a Deus, né? Como é bom a gente adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Como diz a palavra. E adorar, como a gente leu no livro, a gente aprendeu no livro, não é cantar louvor a Deus. Adorar a Deus é viver para Deus. É adorar a Deus, querer agradar a Deus com a nossa vida. Amém? Essa é adoração. Então, coisa boa quando a gente vive para Deus em espírito e em verdade. Amém, gente? Então, para concluir a nossa aula, a gente vai falar brevemente sobre o batismo no Espírito Santo. E aí, se alguém quiser complementar com algo, com alguma experiência que passou, uma coisa, podem ficar bem à vontade, tá, gente? Nessa parte aqui. Então, o que é ser batizado, né? O que é o batismo no Espírito Santo? É receber autoridade e poder, isso é muito importante, da parte de Deus, para testemunhar Cristo. Né? Trabalhar para Cristo de modo eficaz. Realmente ter a aprovação de Deus, digamos assim, sabe? Como a gente estava falando antes, é fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, sabendo que Deus está ali nos guiando e aprovando tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está fazendo para Ele. Amém, gente? Na igreja, na nossa vida, no mundo todo, gente. Então, quem pode ser batizado no Espírito Santo? A Bíblia fala, né? Lá em Atos, e também lá, em Atos 2 e no capítulo 5 também diz que quem nasceu de novo pode ser batizado no Espírito Santo, e aquele que busca, aquele que obedece a Deus também pode. Então, basicamente é tu te converter, tu querer, tu buscar, tu obedecer, tu vai ter o Espírito Santo, né? Tu vai ter essa manifestação dele, vai sentir ele. E tenho certeza absoluta que é o Espírito Santo que vai nos guiar para todo o resto da nossa vida. Né? Nossa vida com Deus, tudo aquilo que a gente vai evoluindo, né? Experiências que a gente vai tendo com Deus, tudo através do Espírito dele em nós, né? Espírito Santo. Amém? Então, como obter esse batismo, né? Como receber o Espírito Santo? Tem que querer, tem que desejar, né? Também pedir para Deus, porque é Ele que vai dar. O Espírito é dele. Na célula anterior a eu ser batizada, a Virgínia insistiu comigo e disse para ela, não, eu não quero. Fui para casa, fiz a minha oração e dormi. Porque eu sempre dizia para ela, eu só vou me batizar um dia se for no rio, com água corrente. Aí eu fui. Eu dormi e sonhei que eu estava nadando numa piscina, eu enxergava, parecia como se fosse um pano, mas aquele pano tinha uma forma humana, era azulado, assim, ia na frente e tinha uma mão que fazia assim para mim, me desveio, sabe? Quer dizer, eu imaginei quando eu acordei, né? Porque eu só via aquilo, conversa, não vi nada, né? Aí eu levantei de manhã antes de sair do serviço, eu disse para ela, porque ela tinha que avisar, ela ia avisar por telefone, passar os nomes, né? Eu disse, pode colocar o meu nome aí que eu vou ser batizada. E ela gritando na frente da casa, glória a Deus, o vizinho dormindo. Ai, coisa boa, né? É muito bom. Então, a gente vai ver ali no outro tópico qual é a evidência desse batismo. Aí, uma das evidências que a gente vai estudar aqui, que é o falar em línguas, né? O que esse sinal significa, né? O que o falar em línguas vai significar para nós, para a igreja.
significa que é a identificação do corpo de Cristo. Identificar os filhos de Deus, né? Aquele que fala em línguas, aquele que recebeu, né, esse dom, é um dos dons do Espírito Santo. O Espírito tem vários dons, tem vários tipos de dons que a gente pode ter. Um deles é o falar em línguas. Então, quem fala está em uma das evidências de que tem o Espírito Santo. Mas existem outros dons, como a gente viu, foi na aula passada, né, que a gente falou sobre os dons, né? Muito louca, né? A gente falou sobre vários tipos de dons ali. Então, todos esses dons, gente, é dado pelo mesmo Espírito, pelo Espírito Santo. Um desses dons é o falar em línguas. Então, acho que eles estão conseguindo me acompanhar, né? Sim. Sim, eu tô. Amém? Então, o outro sinal é a devoção a Deus, a edificação pessoal. Quando esse dom de falar línguas, ele vai edificar a pessoa. É uma coisa individual, sabe? No momento ali, é a pessoa e Deus. Às vezes, quem está do lado não vai entender nada. Se não tiver o dom de revelação, não vai entender nada. Então, é o momento ali da pessoa e Deus. É o momento da gente buscar a nossa edificação pessoal, né? Na nossa intimidade com Deus. Vai ser no momento, sei lá, de um culto, por assim, é importante se tiver alguém que saiba interpretar, tiver dom de revelação. Então, depois, se vocês quiserem ler ali, 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 2 em diante, ali fala sobre esse dom ali de falar em línguas, fala sobre outros dons. Como é importante a gente buscar os dons do Espírito Santo, né? Buscar ter isso. Tem vários dons, diferentes dons. E como a gente falou na aula passada, nós temos, né? Pelo menos algum deles a gente tem, né? Que Deus nos presenteia. E é importante a gente buscar eles. É importante a gente buscar esses dons, que é a manifestação de Deus na nossa vida. Amém, gente? Estamos terminando a nossa aula. Então, resumindo, resumindo de tudo que a gente falou. O Espírito Santo, ele vai regenerar, vai acrescentar, sabe, um conhecimento sobre Deus, sobre a palavra, sobre tudo, sobre a vida, entendeu? É o Espírito Santo que vai acrescentar isso na nossa vida. Amém? Então, o Espírito Santo é responsável por nos entregar o poder de Deus para a gente testemunhar a Ele. Amém? Então, a gente pode linkar essa aula com a que a gente estava tendo antes. O Espírito Santo é o que vai nos dar poder para a gente cumprir a nossa missão. Amém, gente? Nossa missão com êxito, sabe, de acordo com a vontade de Deus. É o Espírito Santo. Amém? Aqui tem alguns exercícios de fixação que eu vou deixar para vocês resolverem em casa, para vocês fazerem com calma. E se tiverem alguma dúvida, podem me chamar durante a semana. E eu não posso me esquecer, mas eu vou fazer isso, vou botar a folhinha da aula de recuperação no grupo, para se alguém precisar recuperar. Ô, Vicky. Responder ali. Amém, gente? Deixa eu ver uma coisa. Pessoal de casa, conseguiu acompanhar esse finalzinho? Conseguiu? Que bom, gente. Gostei muito de dar aula para vocês, assim, no período mais longo hoje, né? Nos 2 períodos eu tava nervosa, muito nervosa. Sério. Eu tava estudando detalhe e eu quase chorei, assim, tão nervosa que eu tava. Eu tava realmente muito nervosa, gente. Mas que bom. Eu gostei das cadeiras, assim, porque parece que a gente se entrosou mais, né? Eu gostei. A gente vai usar as cadeiras assim, só posso deixar assim. Amém, gente? Foi a nossa aula, a gente vai estar orando agora para encerrar. Amém? Pessoal de casa, estão bem? Conseguiram acompanhar? A gente vai estar orando para essa aula. Se alguém quiser orar para nós, né? Tanto aí, falou, pode ficar à vontade. Vamos lá, quem é que vai entrar? Eu? Eu achei que pode ser. Amém? Senhor amado, te agradecemos por essa aula, Senhor amado, foi muito bom, Pai, ouvir mais de ti. Obrigada, Senhor amado, por tudo que foi falado. Te damos graças pelo seu Espírito Santo, está sempre
conhecendo o pecado, Senhor amado de Deus, Senhor amado. Nos ensina, Senhor amado, como devemos agir com o teu caráter de Cristo. Senhor conosco, Senhor amado, abençoa cada um, nos leva para casa de tranquilidade. Ainda, Pai, te abençoa todos. Em nome de Jesus. Oi, Tamires. Tu tá muito quietinha, Tamires. Oi, tá bem? Oi, amor. Agora sim, esse sorriso lindo aí. Tava muito séria. Concentrada. E uma gripe aqui, que eu tomei vacina ontem. Ai, tá gripada? E o Rodrigo também tem aula aqui também. Hoje os dois estão em casa. O meu pequenininho que se engripou agora com essa mudança de tempo, né? Uhum. Aí eu tô numa gripe. Então, vou dar tchau pro pessoal. Numa gripe da Vai parar a vacina. gravação, né? Sim. Meu Deus, a bateria tava Pode acabando ser. no de cara. Oi, gente. Então, terminamos a nossa aula aqui. Tá bem? Tá bem. Estão conseguindo? Espero que tenham gostado, que não tenham dormido pra falar, né? Qualquer dúvida que ficar, podem me chamar durante a semana, tá bom? E agora, assim que terminar, assim que eu interromper a gravação, eu já vou enviar para vocês aquele documento que eu falei, tá bom? Tá bem. Então tá, gente. Muito obrigada, tá? Tá, já terminou lá? Tchau, Márcia. Então tá, gente. Muito obrigada, tá? Por terem acompanhado aqui, tá? Deus abençoe vocês. Uma boa noite, um bom descanso. Tchau, Tá? Beijo. Beijo. Ah, é. Agora eu me lembrei.